Graça e paz, família Restaurar, tudo bem com você? Vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa a notificação para que quando a gente lançar um vídeo, você seja o primeiro a ficar sabendo. E agora vai começar um vídeo que vai falar tremendamente no seu coração. Então Deus tem algo para você. Bora para a palavra? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Estão me ouvindo bem? Vou pedir a vocês para levantar não, pode continuar sentado. Amém. Você que trouxe sua Bíblia e já abriu ela no capítulo de número 25, você só vai pular mais um capítulo e vai abrir ela no capítulo 26. Mateus, capítulo de número 26, no verso de número 14. Amém. Todos acharam? Tava com saudade de vocês, viu, gente? Tava com saudade dos meus pastores. Todo mundo viajou e eu não viajei porque eu não tinha dinheiro. Mas na próxima eu viajo. Mas que bom que todo mundo viajou. É bom que a gente se divirta. É bom que viva, né? A vida, ela tá aí para ser vivida e ficar às vezes confinado dentro de casa, com uma rotina constante, desgasta. Eu não consigo ficar em casa no final de semana. O pastor sabe, às vezes ele precisa de mim aqui na igreja, e aí quando ele me liga eu já estou longe pescando. A gente precisa fazer alguma coisa de vez em quando. Mas amém. Mateus capítulo 26, versículo de número 14, vai dizer assim, e depois eu vou ler o versículo 20, tá? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. E lhes pagaram então 30 moedas de prata. E desde então buscavam a oportunidade para o entregar. Versículo de número 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo com eles, disse: em verdade vos digo, que um de vocês há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: o que come comigo na tigela ou no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se esse não tivesse nascido. Aleluia! Glória a Deus. Mateus capítulo de número 26. A gente vai falar um pouco sobre mesa. Hoje não é dia de Santa Ceia, e aqui a gente vai ver um pouquinho que vai arrematar sobre Santa Ceia, mas hoje não é dia de ceia. Mas para falar um pouco disso, a gente precisa voltar no capítulo 25, onde o pastor Hugo leu. E lá no capítulo de número 25, no contexto, Jesus aborda um assunto, já no finalzinho ali, no 25, 31, Jesus aborda um assunto acerca do juízo final. E ele, então, diante dos discípulos, diante dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, Jesus ele começa a falar sobre as coisas que ia acontecer no juízo, no dia do juízo final. E ele fala assim: olha, meu pai vai separar de um lado as ovelhas, do outro lado ele vai separar os bodes. E as ovelhas vão ficar com ele, e os bodes a gente sabe o que vai acontecer. Vamos ler para ficar mais interessante? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de beber. Eu tive sede, eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu estava nu, me vestiram. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. E por aí vai. E aí, quando ele vai dizer aos bodes, ele vai falar o contrário: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu era estrangeiro, vocês não me receberam. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. E aí Jesus começa então a deixar claro para aqueles homens, para todos que estavam ali, incluindo os discípulos, qual seria aqueles que seriam chamados, ou como seriam aqueles que seriam chamados. Ele começa a dar umas dicas do que fazer para alcançar o reino. Com isso, os fariseus e doutores, entendendo que Jesus falava com eles, porque eles viviam uma vida muito diferente daquilo que Jesus pregava. Eles viviam uma vida, como é que eu posso dizer, egoísta. Eles viviam para eles mesmos. Eles pouco queriam saber do povo, eles queriam aplicar as suas leis, eles queriam se amostrar, igual quando Jesus diz: olha, quando vocês orarem, não façam como os fariseus que oram nas praças e entristecem os seus rostos. Sabe, eles queriam mais para ele do que para o povo, ou para as pessoas. E Jesus está tratando diretamente com eles, e aí eles ficam irritados com isso. Porque agora alguém está dizendo que eles ficariam fora do reino que eles pregam. E aí, com isso, então, eles começam a maquinar um plano. Na verdade, eles já vinham maquinando esse plano há tempo. A gente precisa matar esse homem. A gente precisa calar essa voz. A gente precisa fazer com que Jesus pare de falar. E isso já há muito tempo eles queriam fazer. Diante disso começa então a conspiração. E a gente viu aqui no capítulo 14. Eles olham Judas. Sabem que Judas atentava para o dinheiro. Sabem que Judas mexia com quantias, com verbas, e ele gostava de dinheiro. E eles então chamam Judas. Judas está inserido no plano que mataria Jesus. Sabe, na maioria das vezes, Satanás ele pode usar eu ou você, um de nós, para tentar parar ou desacelerar o plano, a obra, aquilo que está escrito, aquilo que está dito que vai acontecer. Sabe, às vezes, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Os planos para parar a obra, às vezes, não vêm de fora, eles vêm de dentro. Os planos para parar aquilo que está no coração da igreja, no coração de Cristo, às vezes não vem de fora, vem de dentro. Porque a gente deixa ser tomado por sentimentos, por raivinha, por algo que eu não gostei. Sabe, e aí a gente acaba sendo o quê? Pedra de tropeço. E Jesus nos adverte a tomar cuidado com isso. Certa vez, Jesus, perguntando aos discípulos, ele fala assim: quem diz os homens ser o filho do homem? E alguns dizem: olha, eles estão dizendo que você é o Elias, outros dizem que você é o profeta, ou um homem qualquer e tal. E Jesus diz: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro toma a palavra: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: olha, sobre essa palavra eu te dou as chaves dos céus, isso não foi de você, foi meu Pai. E a gente conhece a história. Um pouquinho mais à frente, depois de Jesus ter exaltado Pedro de certa forma, dizendo: olha, sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. Aí Jesus começa a falar: olha, o filho do homem vai ter que partir. Olha, eu vou ter que ser morto, eu vou ter que ser entregue. E aí Pedro chama Jesus no cantinho e fala: Senhor, não faça isso não, salva o Senhor mesmo. O Senhor não pode. Sabe, Pedro não concordava com aquilo que tinha que ser feito, e ele quis dizer para Jesus que o que Jesus tinha que fazer era outra coisa.
E às vezes os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos superiores, eles têm uma ideia, que não vieram deles, mas vieram de Deus. E às vezes a gente acha que a gente pode opinar em certas coisas. Pedra de tropeço. Não cabe a nós. Jesus fala, olha, para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque nós somos homens carnais e nós temos sentimentos. Hora ou outra, alguém vai falar alguma coisa que vai vir de contra mim e eu não vou gostar. E não tem problema eu não gostar. Não tem problema eu não concordar. O problema é o que eu faço com isso, o que eu faço com a informação. Eu dissemino, lanço para frente a minha tristeza, ou eu fico com ela e acredito que Jesus tem o controle de tudo e tudo está nas mãos dele. Nós somos humanos, nós vamos ficar tristes. Nós não vamos concordar, nós não vamos saber o que fazer. Se posicione em Deus. Saiba que Ele sempre tem o controle de tudo. Então Pedro, nesse quesito, foi uma pedra de tropeço. Mas é sobre isso, ou só sobre isso que eu quero falar. Sabe, no capítulo em diante, vai seguindo, a história vai sendo desenhada. A mulher unge Jesus com unguento. E aí, alguns dizem que Judas diz que aquele perfume poderia ser usado para outra coisa e tal. E o capítulo continua e Jesus dá a seguinte ordem aos discípulos. Olha, vocês vão à cidade. Preparar a mesa do banquete. A última ceia. E aí, chegando lá, vocês vão encontrar um homem com a bacia na cabeça. Eu já imagino logo um baiano. Quem já viu do sertão? Aquele pessoal que anda com a bacia na cabeça assim. Eles equilibram bem. E aí eu fico viajando, né? Eu já imaginei. Será que era baiano o cara que deixou Jesus servir lá? Mas enfim, isso não vem ao caso. Jesus diz, vocês vão encontrar um homem. Ele vai estar com uma bacia. Assim vocês vão seguir ele. Vocês vão dizer a ele que eu quero um lugar para preparar a ceia. E aí vocês o seguem. E assim os discípulos fizeram. Chegaram à cidade, encontraram um homem com a bacia na cabeça. Seguiram aquele homem. Conversaram com ele. Ele cedeu a parte de cima de sua casa para que tudo acontecesse. Sabe, eu queria antes falar eu falei aqui da pedra de tropeço, eu lembrei de uma coisa aqui, vagando aqui na minha mente agora. Outro dia, há uns tempos atrás, eu estava no carro com alguns amigos e a gente estava vindo da pescaria. Eu não gosto de pescar, não. E aí o pastor mandou um áudio no grupo que a gente tem lá dos... Como é que fala? Guardiões. E aí ele deu uma dura na gente lá por causa de algumas coisas que tava aí pendente, sabe? E tinha 2 pessoas comigo que não eram daqui da igreja. E eu tava com o som do carro ligado no Bluetooth. E aí eu coloquei o áudio do pastor. E aí, nossa, o pastor deu um em vocês, hein? E eu falei, cara, eu trabalhei tanto naquela igreja que eu tô cansado. Eu tirei esse dia para me descansar. E o pastor tava precisando de mim naquele dia. Aí eles, nossa, mas você trabalhou tanto, então você tem direito. Eu falei, olha, mas eu sei, eu conheço meu pastor, estou com ele há 10 anos. Eu poderia ter começado a murmurar e dizer, realmente, meu pastor não entende que eu fiz tanto naquela igreja e eu que preciso do meu tempo. Sabe, de repente eu não queria ouvir aquilo naquele momento. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o tempo que eu caminho com ele e eu sei que naquele momento ele precisava de mim e eu não estava lá. Então não é sobre mim, ou o que eu penso, ou o que eu quero, ou da forma que eu quero. É da forma que tem que ser feito. E aí eu lembrei disso na hora e eu falei, olha, eu caminho com esse pastor há tanto tempo. Eu sei que ele está um pouquinho nervoso agora, porque ele deve estar precisando da gente lá. E eu sei que às vezes ele fica ansioso. Eu fui falando para aqueles homens como é que era meu pastor. Eu falei, olha, meu pastor é uma das melhores pessoas que existem. Meu pastor cuidou de mim quando eu ainda nem era crente. Comecei a falar para eles, olha, meu pastor tomou conta da minha casa, ele cuidou da minha família, ele cuidou da minha mãe quando ela esteve doente. Não é isso que vai mudar o meu sentimento pelo meu pastor.
E era só isso. Aleluia. A gente não pode servir de pedra de tropeço. Sabe, e aí agora os discípulos prepararam a mesa. Tá tudo arrumadinho. O pão tá lá, o alimento, o vinho, tá tudo certo. E aí eu quero agora imaginar. Eu quero que vocês tentem imaginar também, porque quando eu leio a Bíblia, eu tento entrar no momento. E eu fico imaginando a tristeza de Jesus naquela mesa. Sabe, porque era um momento difícil para ele. Era a última ceia. Era o último momento, era o último partir do pão ali. Sabe, ele sabia o que havia de vir. Ele sabia que havia de ser morto. Ele sabia que havia de ser traído. Tanto ele fala com os seus discípulos: olha, um de vocês irá me trair. Ele sabia que quando ele fosse crucificado, todos os outros iriam correr com medo. Os discípulos iriam se dispersar. Ninguém estaria com ele no momento mais difícil da vida dele. Ele sabia. E aquele para ele, de repente, foi um dos jantares mais difíceis. Porque sabe, uma coisa é você imaginar uma situação que pode vir a acontecer. Sabe quando você vê acontecer com alguém? E aí você fica triste porque, poxa, aconteceu isso. Mas sabe, quando é com você, Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Antes da fundação do mundo, o plano já estava arquitetado, ele já sabia de tudo. Só que chegou o momento. Antes ele só sabia e já estava triste, agora chegou o momento, ele fica mais triste ainda. Cara, quando minha mãe estava doente, a gente sabia o que ia acontecer. Sabe? A gente sabia. A gente cria que Deus poderia fazer alguma coisa. Mas se ele não quisesse, ele também não faria. E a gente sabia. Porém, quando chega o momento, sabe aquela tristeza, aquela dor, aquele aperto, aquela coisa que te machuca, que te esmaga. Eu fico imaginando Jesus nessa situação. Aquele momento em que você via de longe, mas agora você está presente nele. E aí então, Jesus está ali, dizendo àqueles homens como nós, como eu e você. Sabe, porque os discípulos, eles tinham o mesmo corpo, eles tinham mãos, pés, eles eram normais igual a nós. Homens como nós, que declaramos a Jesus fidelidade. Pedro dizia a Jesus assim: olha, eu vou com você até a morte. Dizendo que iria ficar com ele até o fim. Porém, quando chega no momento de ser crucificado, cada um vai para o seu lado. Apenas João ficou ali. Homens como nós, que fazemos tantas promessas a ele. Dizemos que o amamos, que somos seus amigos. Fazemos votos. Fala: Senhor, confia em mim, me toma por inteiro, me leva nessa obra. Homens como nós, aqueles discípulos. Falamos que amamos, que queremos estar. Mas muitas das vezes nós acordamos e a primeira coisa que nós olhamos ao telefone, em vez de falar: obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus, pelo dia que o Senhor se entregou por mim. Sabe, nós falamos que amamos Ele, mas a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é ver a mensagem do amigo que mandou há outros dias atrás. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, porque talvez só eu faça isso. Talvez só eu acorde um dia, esqueça de orar e vai trabalhar. Talvez só eu chegue num momento no final de tarde, deito na minha cama, e eu estou tão cansado que eu não oro e durmo. E só acordo no outro dia, talvez só eu que não falo com Ele. Às vezes. Sabe, talvez só eu que esqueço. Homens como nós. E nós precisamos entender isso.
E é por isso que Jesus estabelece o momento da ceia. É por isso que Jesus estabelece que nós venhamos aqui todos os meses, e a palavra dele diz assim, façam isso em memória de mim. Porque o pastor Hugo me ensinou isso. A gente é homem, a gente esquece das coisas muito fácil. Sabe, a gente esquece do sacrifício de Jesus muito fácil. A gente troca por qualquer coisa. Jesus, olha, prepara a mesa. E é de suma importância, irmãos, que nós sentemos nessa mesa constantemente. Constantemente. E por que eu estou falando isso? O que há nessa mesa que eu preciso estar nela? E aí eu separei alguns pontos aqui, eu já estou quase finalizando. Acho que eu ainda tenho uns minutinhos. Tem. Na mesa de Cristo, a comunhão. Esse é o primeiro ponto. Todos na mesa, todos os discípulos, todos os 12, eles tinham pensamentos diferentes. Sabe, cada um tinha uma personalidade diferente. Um gostava de pescar, outro gostava de cuidar de plantações. E assim por diante. Cada um tinha um pensamento diferente. Mas todos estavam unidos em Cristo Jesus. Todos seguiam o mesmo caminho. Todos estavam conectados. Quando se sentavam um do lado do outro, ali gerava uma conexão. E Jesus começa a falar assim, olha, eu vou enviar você e você para fazer tal coisa. Você e você vai para outro lugar. E ali havia uma conexão, um estabelecimento de palavras. Jesus começava a dar direções. Na mesa de Cristo, a comunhão. Na mesa de Cristo, a conexão. Por isso a gente precisa estar constante nessa mesa. E eu não falo do dia da Santa Ceia, não. Todas as vezes que nós íamos a um culto, há uma mesa aqui preparada para que nós nos alimentemos dela. Sabe, na mesa de Cristo há igualdade. Ninguém é mais rico, ninguém é mais pobre, ninguém é mais feio, mais bonito. Jesus olha todos com o mesmo amor, no mesmo nível, sabe? Está todo mundo sentado, olha as cadeiras. São todas da mesma altura, não tem uma cadeira com 1 metro, outra cadeira com 40 centímetros. São todas as cadeiras da mesma altura, para que nós estejamos no mesmo nível. Na mesa de Cristo, todo mundo é igual perante Ele. Não há dissensão entre pessoas. Sabe, nós precisamos estar nesse lugar, onde nós nos amamos, independente se o outro tem mais ou tem menos. Quando nós estamos aqui, nós entendemos que nós somos irmãos e nós somos iguais uns aos outros. A palavra de Jesus diz assim, considere o menor maior que você. Isso é evangelho. Igualdade. Saber quem somos. Sabe, na mesa também há a palavra verdadeira, há ensinamento. Sabe, sentar na mesa com Jesus é aprender dele, do próprio, que ali fala. E sempre fala, porque a Bíblia diz que a palavra dele, ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz. A mesa de Cristo, a palavra, a profecia, sabe? E a profecia é verdadeira, porque às vezes nem é aquela que a gente quer ouvir, porque os discípulos ficam tristes. Jesus está falando assim, um de vocês vão me trair. Ele fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele está profetizando, ele está dizendo de algo que vai acontecer. E às vezes a gente vem, hoje é noite profética, e eu vou lá porque Jesus vai me liberar uma palavra sobre a minha vida. E às vezes Jesus está dizendo assim, olha, você tem me traído. Tem profecia boa, sim, porque Jesus é bom, Deus é bom, e Ele ama em abençoar os seus filhos. Ele gosta de nos abençoar. Olha, se eu fosse contar tantas bênçãos aqui, tantas coisas que o Senhor já me deu, eu precisaria separar uns 2 ou 3 cultos, porque o Senhor é bom, mas Ele também é justo. Aleluia. Na mesa, a oportunidade de ser perdoado e de perdoar, de pedir perdão, de reconhecer quem eu sou. Todas as vezes que o pastor ministra a ceia, antes que
os pães e o vinho sejam dispersos, ele fala assim, ó, examine o homem a si mesmo. Esse é o momento. Quem eu sou? Sabe, aí eu não sei vocês, mas durante um tempo eu ficava assim. Acordei hoje, eu acho que eu falei grosso com a minha esposa, mas eu tratei bem a minha filha. Aí começa a fazer uma balança do que eu fiz durante o dia. Olha, eu fiz isso, mas eu também fiz isso. E aí eu começo a examinar para ver se eu sou digno ou não de sentar à mesa. Eu começo a examinar para ver se eu fiz coisas boas ou coisas ruins durante o dia. Talvez só eu que fazia isso. É autoanálise, sabe? Só que 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 27. Deixa eu abrir aqui. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí a gente vai ver, um pouquinho antes, no 17, vai dizer assim, ó, nisto, porém, que vou dizer a vocês, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam, não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, entre vocês, há dissensões em parte, eu creio nisso, eu até acredito, Paulo está dizendo. E até importa que haja mesmo, para que os que são sinceros e verdadeiros se manifestem entre vocês, de sorte que quando vocês se ajuntam em um lugar para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome, o outro embriaga-se. Ele está dizendo assim, olha, quando vocês sentam para comer, a igreja daquele tempo, uns traziam muito, outros traziam pouco. Os que traziam muito comiam na frente dos que não traziam pouco e não dividia. Sabe, lá no capítulo que a gente leu, um pouco atrás, Jesus está dizendo assim, olha, os que vão ficar de fora, quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estava disperso, vocês não me acolheram. Sabe quem é digno? É aquele que está disposto a pegar na mão do irmão e dizer assim, olha, eu estou com você independente do que você esteja passando. Eu estou disposto a te chamar de irmão. Eu estou disposto a te chamar de amigo. Eu estou disposto a fazer parte do mesmo corpo que você. Não é sobre o que eu fiz, não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele deixou para nós. Ele nos deixou uma igreja plantada, estabelecida nele mesmo. E a única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer parte dessa igreja. E como é que nós amamos o nosso Deus a ponto de ser digno de partilhar da ceia do Senhor? É quando nós amamos o nosso irmão semelhante a nós mesmos. Não tem a ver com o pecado. Porque se eu for fazer a autoanálise da minha vida, para saber se eu tenho direito a ceiar a ceia do Senhor, irmão, esquece, eu nunca vou poder chegar aqui perto. Porque eu não mereço hoje, não vou merecer amanhã e nunca. Mas a partir do momento em que eu passo na rua e eu vejo alguém deitado, e eu me compadeço daquela pessoa, mesmo que de repente eu não tenha algo para ajudar, mas o meu coração se enche de tristeza, porque eu queria fazer alguma coisa. No mínimo isso. Sabe, ninguém é digno. Nenhum de nós somos dignos. Todos nós o traímos. Paulo vai dizer, acredito em Romanos 3, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Ele fala assim, ó, não há ninguém, não há um sequer. Todos. E aí a gente vem para a Santa Ceia e começa a procurar um motivo para ser digno de ceiar. Sabe, faça o bem. Chame alguém para sentar na mesma mesa com você. Ofereça a mesa a alguém. Fala, olha, tem um lugar assim, em que há palavra, em que há comunhão, em que você não está sozinho. Nossa, nós estávamos ali no estacionamento, lembrei disso agora. Chegou uma moça. E eu me lembro do pastor dizer assim para ela, um dos nossos pastores. Você é amada. Independente do que te falaram, você é amada, Jesus te ama. Ele tem o melhor para você, eu sei que um dia você vai contar o testemunho disso. Sabe, é sobre isso. É
É sobre olhar a pessoa e se compadecer da situação dela, se colocar no lugar dela e querer que ela mude. A gente tem aqui regras estabelecidas e isso é bom. A gente precisa ser batizado para tomar a ceia, sim. E a gente precisa oferecer isso às pessoas. Sabe, Filipe, quando vê o eunuco lá e Jesus manda ele lá. E ele fala assim, começa a explicar sobre o texto, e o eunuco fala, olha, eu quero isso aí. Eu quero participar de tudo isso, me batiza aqui mesmo. Porque eu também quero. Eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero fazer parte dessa salvação. Eu quero fazer parte disso que você tem me falado e me ensinado. Nós precisamos trazer as pessoas aqui. Ensinar a elas sobre o que Jesus faz. Ensinar a elas como é que elas podem participar, porque elas podem sim participar. Se nós podemos. Aleluias. Sabe, Jesus, toda ceia, toda vez que nós sentamos a essa mesa, todas as vezes que nós viemos à igreja, nós temos a oportunidade de se arrepender. Já estou finalizando. Porque quando Jesus fala assim, olha, um de vocês há de me trair. E Judas sabia que era ele. Judas poderia falar assim, olha, Senhor, eu fui lá e maquinei com as outras pessoas. Eu não queria, mas eu fiz, Senhor. Mas não. Ele chega e pergunta assim, não serei eu, né, Senhor? E Jesus fala assim, ó, você eu disse. Sabe, ele sabia, porém ele não se arrepende. Sabe, a pior coisa que pode nos acontecer é nós sabermos que pecamos, ou a gente até maquinar o pecado e não se arrepender daquilo. Aquilo não gerar nada dentro de nós, nenhum incômodo. A mesa do Senhor é para isso, é para que cause em nós arrependimento, entender o que Jesus fez, entender que Ele subiu numa cruz, no Calvário, derramou o seu sangue, para mim e para você termos acesso ao Rei. A gente precisa no mínimo se arrepender. Fala, Senhor, eu não mereço, mas eu quero. Senhor, eu não podia estar aqui, mas eu quero fazer parte disso. Se eu olhar para dentro de mim, Pai, eu não tenho condições nem de tocar a ata dos seus pés, mas eu quero, Senhor. E por fim, na mesa de Cristo, tem salvação. E esse é o ponto principal da mesa. No versículo 27, capítulo 26, no verso 27, diz assim, tomando o cálice e dando graças, dou-lhe dizendo, bebei dele todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo que desde agora não bebereis do fruto, desde agora não beberei do fruto da vide. Jesus está dizendo, eu desde agora não beberei do fruto da vide, até um dia em que eu beba de novo com vocês no meu reino. Ele está dizendo assim, olha, continue nessa mesa, continue na comunhão, continue sendo iguais, até que eu venha. Continue, não saiam da mesa. Não saia desse lugar, porque uma vez que nós não nos sentamos à mesa, nós corremos sério risco de perder os atributos, ou a direção, o caminho daquilo que nos leva a Jesus. A salvação. Sabe, se nós não fazemos parte dessa mesa, tão pouco fazemos parte da salvação. Nós precisamos estar constantemente sentados à mesa de Cristo. Não só aqui na igreja, mas em casa. Estabeleça um altar, estabeleça uma mesa, estabeleça um lugar. Sente-se com Ele, ouça aquilo que Ele tem a dizer, aquilo que Ele tem a falar para mim e para você. Isso é necessário. Se nós não estivermos nessa mesa, assim como eu disse, nós corremos um sério risco de ficarmos com os bodes.
se nós olharmos para os nossos irmãos e não nos compadecermos com ele, aí nós tomamos para a nossa condenação, porque nós não discernimos o corpo de Cristo. Nós não entendemos o que é a igreja. Nós não entendemos o que é servir a Jesus. Servir a Jesus não é trabalhar na igreja, não é limpar o chão. Servir a Jesus não é limpar o banheiro, não é colher as ofertas. Servir a Jesus é servir o meu irmão. Servir a Jesus é servir o meu próximo. Servir a Jesus é alimentar alguém. Servir a Jesus é vestir alguém. Servir a Jesus é chorar pela vida de alguém. Não é sobre mim, é sobre Ele. Se coloque de pé nesse lugar. Sabe, que nós possamos estar constantemente sentados nesse lugar, certos que nós iremos falhar, certo que hora ou outra a gente vai pecar, sim, mas acreditando que há um lugar para nós, há um caminho, há uma salvação, há um reino nos esperando. E Jesus disse: olha, eu vou beber com vocês do cálice de novo lá no meu reino, então permaneçam aqui, porque um dia vocês vão estar comigo lá. E é nesse lugar que nós precisamos estar, é nesse lugar que nós precisamos ficar. Amém? Aplauda o Senhor.